Como eu já adiantei, vamos falar de coração, né? O mês de setembro é marcado pelo Setembro Vermelho e existe essa campanha linda que chama atenção para a importância da prevenção das doenças cardiovasculares. E hoje, a principal causa de mortes no Brasil. Então, a gente não pode ser negligente. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, doenças cardiovasculares tiram a vida de cerca de 400 mil brasileiros todos os anos. Isso significa uma morte a cada 90 segundos. 46 por hora e mais de 1.100 por dia. Forte, né? Diante de números tão impactantes, fica a pergunta: o que a gente pode fazer então para melhorar o nosso dia a dia, para cuidar melhor do nosso coração, reduzir esses riscos? Quem nos responde é a cardiologista, doutora Luciana Vidal. Seja muito bem-vinda, muito obrigada, doutora, por estar aqui. Cláudia. Grande Uma alegria prazer conversar estar com contigo, você. te receber. Vamos sentar aqui para a gente aprender mais. Eu acho que os seus pacientes devem falar: doutora, assim meu coração não vai aguentar com toda essa beleza. Que uma cardiologista bonita dessas deixa o coração dos pacientes batendo mais forte. Obrigada. Você deve receber muitos elogios dos pacientes. Não é, bonita? Mas vamos lá, doutora. É tão importante a gente falar sobre esse assunto, né? Eu até adiantei na minha apresentação sobre o que iríamos falar hoje no programa, que é um assunto importante para homens e mulheres, porque mulheres também infartam, né? Mulheres também infartam. E depois de uma faixa etária, mais do que os homens. Por isso é que a gente precisa ficar muito atento, muito atento. E cuidando. Existe prevenção para que a gente não tenha problemas no coração? Sem dúvida nenhuma. Ao longo da vida, a gente vai adquirindo várias doenças que, quando acumuladas, aumentam o risco de doença cardíaca. Tem alguns fatores que a gente denomina como fatores de risco. A gente sabe, por exemplo, que genética é algo totalmente imutável, né? Então, quando a gente tem uma história familiar de doença cardíaca, a predisposição é muito maior. Mas, ao longo da vida, outras doenças vão sendo adquiridas e muitas delas são controladas ou até mesmo modificadas ou eliminadas. Por exemplo, eu preciso controlar pressão alta, diabetes, colesterol alto, evitar tabagismo, ou abolir o tabagismo, diminuir a ingesta alcoólica, controlar o peso, atividade física regular, dieta, quer dizer, são vários fatores que a gente consegue, né, muitos deles modificar ou pelo menos controlar de certa forma. Pressão alta, por exemplo, tem que ser controlada. Sem dúvida nenhuma. Tem duas histórias que nos chamaram a atenção e a gente vai compartilhar com você agora. A Andressa Elizabeth fez uma matéria pra gente sobre essas histórias, porque as doenças cardíacas, como eu falei, são silenciosas, mas continuam sendo a principal causa de morte no Brasil. Então, já já a gente volta para o nosso bate-papo aqui. Estamos no Setembro Vermelho, uma campanha que tem como objetivo chamar a atenção para a saúde do coração. No Brasil, as doenças cardiovasculares afetam 14 milhões de pessoas, causando 400 mil mortes anualmente. O José descobriu uma doença no coração há pouco tempo. Tem 4 anos que eu tô com a perna já com bastante varizes, má circulação, e aí numa dessas aí eu descobri que o coração tá crescido. E agora eu tô correndo atrás de exame, né? Fazendo os exames, para saber o que é. Quais foram os sintomas que o senhor sentiu além da perna? Só o cansaço, muito cansaço mesmo. E só isso, só. Não senti mais nada. Não senti nada do coração. Se não fosse ele lá, tava sem saber até hoje. E os médicos pediram para o senhor fazer alguma mudança no seu dia a dia? Pediram. E fazer dieta, que eu tô um pouco gordo, né? E mudar a alimentação, comer coisas saudáveis só. Não mudei ainda a alimentação. E o que o senhor está esperando para mudar a alimentação? É difícil. É difícil a gente mudar. Não é fácil não, mas eu vou mudar sim. O Raimundo conseguiu mudar o estilo de vida. Eu já tive um começo de infarto. E como foi? Formigueou as mãos, a boca. Na época eu tinha uma mercearia e aí sentei e caí. Apaguei e acordei no hospital de Pirituba. E aí depois disso, antes disso, o senhor, como que era a vida, a sua alimentação? Muito corrida, trabalhava no zelador, trabalhava na mercearia dia e noite, não comia na hora certa, não dormia na hora certa. E eu estava com 97 quilos.
Hoje eu peso 72. Então aquilo ali ajudou a acumular vários fatores na minha vida. Aí o que é que acontece? Aí comecei a passar no cardiologista, ela falou assim, o senhor tem que perder peso, evitar de comer gordura, evitar de comer sal e fazer caminhada. Eu comecei a fazer caminhada, não como sal, não como óleo de cozinha, nada que faça mal. E aí agora, graças a Deus, tenho uma vida saudável. Tem que se cuidar. Quem tem problema de coração, pressão alta ou tem histórico na família, tem que se cuidar. Que bom exemplo, que ótimo. E que o outro assista, né, para poder ver o caminho. É inspirador, de fato. Obrigada, Andressa. E a gente volta aqui conversando sobre prevenção, né? De todos esses fatores de risco, teria como a gente enumerar o mais importante ou todos estão na mesma proporção? Veja, o antecedente genético conta muito, né? Então, a história familiar é de suma importância e o médico tem que ter essa informação, até muitas vezes para começar uma investigação mais precocemente, dependendo desse histórico familiar. Te diria que diabetes é um fator de risco bastante importante para a ocorrência de doenças cardiovasculares. Quando a gente fala em doença cardiovascular, a gente fala de acidente vascular cerebral, que é o vulgo derrame, insuficiência cardíaca, infarto, arritmias cardíacas, né? Então, acaba englobando, mas todos os fatores de risco são comuns para essas patologias. O tabagismo, sem dúvida nenhuma, tem um fator fundamental também, porque ele faz algumas alterações na parede do vaso, predispondo à formação de placas de gordura. Quer dizer, todos eles são muito importantes. Valorização dos valores de colesterol, deixar o colesterol ruim mais baixo e o bom mais alto. Então, todos eles têm sua importância. Mas eu diria que o histórico familiar, o diabetes, o tabagismo, talvez tem uma importância ainda maior. Mas não que a gente não vai tratar a obesidade, que a gente não vai parar de fumar, que a gente não vai diminuir a ingesta de bebida alcoólica. Tem que pensar em tudo, né? Lembrando que o tabagismo não é só o ativo, não é só o fumante, mas quem convive com ele também, hoje os estudos mostram que também essa exposição dá no mesmo, né? Enfrentam os mesmos riscos. Sem dúvida. Exames podem ser preventivos até que ponto? Sim, os exames... Primeiro, a avaliação médica é fundamental. Então, a gente espera, por exemplo, que hipertensão traga sintomas. Essa história de que hipertensão tem que estar associada à dor de cabeça, nem sempre isso acontece. Ela é uma doença silenciosa. E silenciosa que, quando não tratada, pode trazer diversos malefícios. Não só ao coração, mas aumenta o risco de doença vascular periférica, aumenta o risco de insuficiência renal, de insuficiência cardíaca, de acidente vascular cerebral, de doença de retina. Então, é uma doença, muitas vezes, negligenciada. 50% da população que é hipertensa não sabe se é hipertensa. Então, a avaliação médica é importante, né? Não só exames de imagem ou exames subsidiários, mas uma avaliação médica inicial já faz muito diagnóstico. Agora, logicamente, dependendo, a partir de uma certa faixa etária, os exames também passam a ser importantes. E muitas vezes a gente faz um diagnóstico de algo que é totalmente assintomático e que pode ser tratado a fim de evitar complicações maiores. É isso, a gente tem que ficar atento. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma história aqui. Chama a Adriana Guimarães para mim, por favor, que eu quero que vocês conheçam, porque é uma história atípica de alguém que não é obesa, que não é idosa, que aparentemente é saudável, mas que descobriu pressão alta e está aí correndo atrás desses riscos, né? Tentando fazer a prevenção. Então eu volto já já para a gente continuar esse bate-papo. Agora eu continuo o nosso bate-papo. A gente está aprendendo sobre os cuidados que a gente precisa ter com o nosso coração, fazendo a prevenção inclusive. Estou conversando com a doutora Luciana Vidal, mas vou receber agora a nossa coordenadora de produção, que é a Adriana Guimarães, que descobriu... Dri, vou te convidar para sentar Tudo aqui do lado da bem? doutora Luciana, Joia. que estava com a pressão alta. E aí eu falei, jovem, não é obesa, e a pressão ficou alta. Conta como é que foi que aconteceu tudo isso. E hoje ela está fazendo um exame, né? Tô fazendo um mapa da pressão. Na quarta-feira passada eu me senti muito mal. Senti a minha cabeça ficar quente, senti uma tontura, senti formigamento nas mãos e nos pés. Quando eu sair do trabalho, fui buscar meu filho na casa dos meus pais e eu achei até perigoso continuar dirigindo. Aí eu fui pro hospital, eu estava com a pressão 18/10, que é bastante alta, e aí me medicaram e me deram a
a indicação de fazer o mapa e começar um acompanhamento, porque eu nunca tive pressão alta. E pode ser que eu seja hipertensa, porque eu tenho um quadro familiar, meu pai é hipertenso desde os 40 anos, meu irmão é hipertenso desde os 40 anos, e eu nunca tinha tido nenhum sintoma, acho que hipertensão não tem sintoma, na verdade, né? E aí eu tive a sorte de ter um sintoma que me levou a começar a investigar. A investigar, né? Realmente você falou, teve sorte, porque pode ser uma doença totalmente silenciosa, né, doutora? É interessante porque você teve sintomas, mas como a gente comentou, a gente não vai esperar por sintomas para fazer diagnóstico. Então, a partir dos 35 anos de idade, é sempre bom ter-se uma avaliação e repetir-se anualmente para se fazer o diagnóstico das formas assintomáticas. O histórico familiar é importante. Então, ela não é obesa, ela não é diabética, ela não tem colesterol alto, mas ela tem um histórico familiar. E a genética, como eu disse, conta bastante na hipertensão. E aí, pensando no público em geral, porque, infelizmente, no Brasil, nem todo mundo tem acesso a um plano de saúde, a um hospital, vai contar com o SUS, para fazer esse check-up, para fazer essa prevenção. O que é recomendado? Uma visita de quanto em quanto tempo no cardiologista? Ou só passar na farmácia para medir pressão basta? Bom, primeiro em relação à prevenção. Então, o que a gente deve fazer? Adotar hábitos de vida saudáveis, que a gente já repetiu tantas vezes aqui. Então, a prática regular de atividade física, uma dieta mais equilibrada, com mais frutas, verduras, legumes, evitar o sal. Quando a gente fala sal, não é aquele sal que a gente coloca no saleiro, é o sal do alimento processado, do alimento industrializado. Então, as crianças já começam, né, salgadinho, enlatado, embutido. Então, tentar um hábito de vida mais saudável aí desde idades mais precoces, evitar o tabagismo, evitar a ingesta excessiva de álcool. Como você falou, um sono bem dormido também é restaurador, então o sono é importante. Controle do estresse, o que é difícil hoje em dia na vida do dia a dia que a gente tem. Então, são vários fatores que contribuem para isso. Agora, o que é recomendado? Acima dos 35 anos é recomendado que se faça pelo menos um check-up anual, que é a medida de pressão. Eventualmente não é possível uma visita médica, pelo menos uma medida de pressão arterial que seja na farmácia. E se de fato identificar-se que há hipertensão, aí é importante procurar um atendimento médico. Lembrando que uma medida isolada nem sempre significa hipertensão. Você vê que ela está usando uma mapa, que é uma monitorização ambulatorial da pressão arterial. De tempo em tempo está sendo medida a sua pressão. Isso vai ser feito durante 24 horas, ao longo do dia e também durante a noite. Isso ajuda no diagnóstico, porque muitas vezes a gente tem a chamada hipertensão do avental branco. Então, você tem um pico de pressão num consultório, por exemplo, é identificado uma pressão mais alta ou um pico numa situação de estresse e que não se repete no dia a dia. Isso é importante porque aí, para se tratar adequadamente, eu tenho que ter certeza que você é hipertenso. Perfeito. Você já tinha medido sua pressão antes? Você tinha um número já guardado na sua cabeça? Eu tinha um número de 12/8, mas agora parece que 12/8 já não é mais considerado A gente ainda considera hipertensão com valores iguais ou superiores a 14/9, né? Mas hoje, cada vez mais, passa-se a controlar a hipertensão com valores mais baixos. Isso até em termos populacionais é algo interessante, não para a gente definir o diagnóstico de hipertensão, mas uma pré-hipertensão quando eu vou começar a trabalhar nesses outros fatores que eventualmente possam ser removíveis. Então, passou de 11/7 ou não? Passou dos 12/8, eu tenho 13/8,5, por exemplo. Eu vou precisar obrigatoriamente tratar? Não, mas eu vou talvez começar a praticar atividade física, eu vou perder peso, eu vou diminuir a ingesta desses alimentos que a gente conversou. Então, a gente começa a adotar algumas mudanças no nosso estilo de vida a fim de reduzir os nossos níveis pressóricos. Não que eu vou dar o remédio em todas as situações. E também os alvos são diferentes, Cláudia. O que eu uso, por exemplo, de alvo para um diabético, para quem já tem doença coronária estabelecida, tem vaso entupido, por exemplo, o alvo de colesterol é diferente de uma população saudável, assim como os valores de pressão. Então, a gente individualiza muito cada caso. Perfeito. Tem alguma dúvida, Adri? Vou te dar uns minutinhos para pensar, assim como eu vou dar para quem está em casa também, tá bom? E aí a gente volta com perguntas e respostas. Você pode ficar com a gente mais um pouquinho? Posso. Então tá joia. Volto aqui, doutora Luciana, já já. Vamos lá, perguntas e respostas. Tem alguma dúvida, Adri? Dúvida sim, queria umas indicações sobre o que eu posso fazer para talvez não ter que ir para medicação.
Se tem algum Existe essa possibilidade, doutora? Pouca conversa que nós tivemos aqui de 2, 3 minutos, a gente percebeu que ela tem uma vida extremamente estressante, correndo atrás de filho, dormindo pouco, estava comendo mal e não está fazendo atividade física. Então, ainda tem bastante coisa para fazer, né? Atividade física, você não precisa correr uma maratona. Se você fizer uma atividade física em torno de 150 minutos na semana, são 30 minutos por dia, durante 5 dias da semana, de moderada a mais alta intensidade, isso é suficiente. Faz uma caminhada, então você já consegue adotar algumas mudanças do estilo de vida. Ela disse que mudou bastante a dieta, tinha bastante coisa que ela não conhecia, que tinha uma alta carga de sódio, que hoje você conhece. Por exemplo? Então, O refrigerante zero, ele tem mais sódio do que o normal, por exemplo. Cortou o refrigerante da vida. Refrigerante. talvez essas mudanças todas que ela vem adotando sejam suficientes para ela não precisar de medicação. Né? Agora, de novo, ela teve um pico de pressão numa situação específica, isso não significa obrigatoriamente que ela seja hipertensa. Esse é um outro ponto importante, Cláudia. A medida da pressão ela tem que ser feita de forma adequada. Não é simplesmente em qualquer momento, em qualquer lugar eu medir a pressão. Então, eu devo estar em posição sentada, num ambiente calmo, tranquilo, com o braço esticado na altura do coração. Então, existem algumas peculiaridades para que essa medida seja feita adequadamente, para, de fato, a gente definir se você é hipertenso ou não. E Por se exemplo, você precisa de remédio ou não. ela está agora fazendo esse exame, mapa, né? E eu a chamei repentinamente. Provavelmente ela ficou mais agitada. Nesse momento, a pressão tende a aumentar? Existe uma variação da frequência cardíaca e da pressão arterial ao longo do dia. Isso é fisiológico. Se a gente se colocar numa esteira e a gente medir nossa pressão arterial, a gente vai ter um aumento da pressão. Isso é normal. Se a pressão não aumentar, é porque está errado. Então, a pressão tem que aumentar, a frequência tem que aumentar. Numa situação de repouso, ela tem que voltar para o basal. Então, essas oscilações ao longo do dia vão acontecer. Por isso que tem que fazer, inclusive, dormindo. A MAPA também, mas esse comportamento da pressão durante a noite, esse descenso noturno também tem um valor de normalidade. Então, o que a MAPA traz de informação é a média da sua pressão arterial, tanto a sistólica quanto a diastólica, o número alto e o número baixo, a média dessas duas em 24 horas, a média em vigília e a média durante o sono. E isso é importante para o médico identificar necessidade ou não de tratamento. E ajuda, inclusive, o médico a identificar qual o horário mais adequado para o uso da medicação. Perfeito. Então, tem bastante coisa que a Adri ainda pode fazer. Que bom, maravilha. Tomara que seja só um momento de pressão alta e não seja, de fato, uma hipertensão. Eu não perguntei ao vivo a idade dela, mas eu perguntei agora há pouco. Quando a hipertensão se manifesta numa idade mais jovem, aí a gente sempre tem que procurar uma causa secundária. Depois de 35 anos, geralmente o que acontece é que a gente vai enrijecendo a parede dos vasos, né? Vai ficando um pouquinho mais rígida e a pressão lá começa a aumentar. Então, o histórico familiar é um contribuinte aí. Agora, quando a hipertensão começa em idades muito jovens, 20, 25 anos, 30 anos, a gente precisa começar a procurar outras causas. Por exemplo, doença renal, doença da tireoide. Existem outras causas para a hipertensão. Aí você tem que tratar a causa primária. Joia. Vamos lá agora, olha, quem está em casa mandou pergunta. A Melina Andrade disse, meu pai teve um infarto, mesmo sem nunca ter reclamado de dor no peito. A família ficou em choque. É possível identificar sinais antes que algo tão grave aconteça? O infarto, a gente sempre espera aquela dor lancinante, horrível, com irradiação para o braço, mas nem sempre isso acontece. Às vezes o infarto pode ser, inclusive, silencioso, principalmente em mulheres e em diabéticos, né? Por que mulher? Mulher muitas vezes negligencia também a dor, né? O dia a dia, o trabalho em casa, o trabalho com as crianças, acha que aquilo lá é normal, está cansando, está com dor, mas não valoriza. E o diabético também tende a ter uma dor muitas vezes mais despercebida, vamos dizer assim. Então, nem sempre eu preciso ter aquela dor típica para que o infarto esteja acontecendo. Como que a gente vai identificar o infarto? Identificar no momento do infarto é dor, né? Então, geralmente é dor, ou às vezes a dor pode acontecer na mandíbula. Quer dizer, tudo que dói daqui até aqui pode ser coração. Irradiar para cá, irradiar para as costas. Agora, o que a gente deve fazer nessa situação antes que isso aconteça? De novo, é controlar os fatores de risco. Então, se ele é um diabético, se ele é um hipertenso, se ele tem colesterol alto, tudo isso, a gente corrige esses fatores de risco para que eu não tenha obstrução do vaso do coração e, consequentemente, o infarto. A Jaqueline está perguntando o que faz o coração crescer. Bom, ela está falando de insuficiência cardíaca, né? Então, o coração é um músculo que tem que ter uma capacidade de relaxamento para receber esse sangue e contração para mandar esse sangue para frente. Essa é a função do coração, é uma bomba
relaxa, contrai, relaxa, contrai. Existem várias situações que fazem com que o coração passe a dilatar. O infarto é uma delas. Então, quando a gente tem a obstrução de um vaso que manda sangue para o coração, aquela área que pode ter ficado danificada, ela pode eventualmente cursar com o aumento do tamanho do coração. Mas tem várias outras causas. Doença de Chagas, miocardiopatia dilatada, que é não relacionada ao infarto, mas muitas vezes tem até uma causa definida. A gente sempre procura por causas, né? O mais comum é o infarto, mas existem patologias diversas que podem cursar com o aumento do coração. William está perguntando, reduzir o consumo de alimentos gordurosos, salgados e açucarados e dar preferência a alimentos naturais e ricos em fibras? Sem dúvida. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo em todas as situações, não só para o coração, né? Diminui o risco diminui a obesidade, diminui o risco de diabetes. Quer dizer, eu tenho vários benefícios em ter uma dieta adequada. Vou deixar uma perguntinha para você me responder daqui a pouquinho. Eu tenho visto, e acho que quem está em casa também, um número maior de casos. A gente sempre ouve, né? Um conhecido, filho de um amigo, de um jovem que teve um problema no coração. De um jovem que infartou, de um jovem que até perdeu a vida por conta de um problema no coração. Eu tenho ouvido isso com frequência. Você já ouviu algum caso desses, assim, mais recentemente, Dri? Sim, sim. Então, eu queria saber por que isso está acontecendo, doutora. Você me responde já, tá bom? Vamos lá, doutora, a pergunta que eu deixei aqui, né? Que é a curiosidade, eu acho que não só minha, mas muita gente que está assistindo. E sempre tem aquela conspiração, né? Ai, eu acho que já sei o porquê que está todo mundo tendo problema do coração. Qual é a verdade? O que está acontecendo que pessoas mais jovens estão tendo problemas sérios no coração? Infarto pode ser, sim, uma causa, né? Dentro de tudo que a gente conversou anteriormente. Mas quando a gente fala de morte súbita em jovens, a gente não pode esquecer das arritmias, que é um outro problema, que também é um problema cardíaco, mas na parte elétrica do coração. Quando a gente falou aqui de coração grande, que é o músculo do coração dilatado. A gente falou um pouquinho de infarto, que é a obstrução na parte hidráulica do coração, no encanamento do coração. E a gente pode ter também um probleminha na eletricidade do coração, né? Então, a gente tem um sistema elétrico que faz com que os átrios e os ventrículos batam de uma forma sincronizada e eu posso ter algum distúrbio nesse ritmo do coração. Ou o coração bate lento demais, ou o coração bate rápido demais, ou ele bate de forma descompassada. Tudo isso está englobado nessa definição de arritmia. E jovem com morte súbita, a arritmia sempre é uma causa que deve ser levada em consideração, né? Pode ser um infarto com 35 anos, 30 anos de idade, pode acontecer? Pode, mas a arritmia é algo que a gente tem que pensar também. Agora, a arritmia pode ser, além, a gente sabe que pode ser uma doença, mas pode ser causada por um fator externo, por exemplo, a gente vai falar mais para frente, aqui hoje ainda no programa, sobre as bebidas adulteradas com a presença do metanol e que já causou muita consequência terrível, drástica, inclusive óbitos. Mais tarde eu vou falar sobre isso. Mas lembrando que os jovens saem, vão para as baladas, às vezes misturam bebida com energético. Isso pode causar uma arritmia? Sem dúvida nenhuma. A arritmia ela pode ser secundária também à ingesta de excesso de álcool, por exemplo, ou uso de drogas, sem dúvida nenhuma. E tem outras causas também que podem causar arritmia, que são causas médicas, né? Então, por exemplo, o hipertireoidismo, que você comentou aqui, que é a tireotoxicose. Então, a tireoide funcionando demais pode se manifestar com um ritmo fora do compasso, ou um ritmo mais acelerado. Então, sempre a gente tem que procurar causas também secundárias para a ocorrência de arritmias, mas tem muitas arritmias que são... o indivíduo nasce com ela, né? Eu não diria que elas são geneticamente transmissíveis, porque não passa de pai para filho. É hereditário, mas é congênito. Mas você nasce com ela, mas é congênito. Uhum. Exato. Então, muitas formas muitos nervinhos anormais no coração podem se manifestar depois de uma faixa etária, mas o indivíduo já nasceu com ela. E isso pode ser uma causa de morte súbita, por exemplo, em crianças. Outras arritmias tendem a acontecer também ao longo da vida. Então, tem uma arritmia muito comum, que é a fibrilação atrial, que também está associada a todos esses fatores de risco que a gente comentou. Então, ao longo da vida, eu vou me tornando mais hipertenso, mais diabético, mais obeso e tal. E tudo isso predispõe também ao aparecimento dessa arritmia, que é a fibrilação atrial. Olha a importância da gente monitorar a nossa saúde cardiovascular, né? A Terezinha Amaral diz assim, falam muito do sal para controlar a pressão, mas a medida de sal no sangue deve estar como?
A gente não faz a medida de sal no sangue, a gente não faz essa dosagem. O que a gente O recomenda ideal é evitar mesmo, é. né? E, de novo, como a gente comentou, não é o sal. Lógico que a gente não deve levar o saleiro para a mesa, mas é o preparo da comida. Então, usar mais temperos outros que não o sal. E tomar cuidado com os alimentos processados, os alimentos industrializados, os enlatados, os embutidos, tudo isso São tem muito ricos em sódio. sódio, né? Eu não vou colocar o sal em cima, mas é um alimento já que A tem Adriana uma estava quantidade de falando do sódio alto. refrigerante diet, refrigerante zero, que a gente nem vai, refrigerante zero tem sódio? Muito, Muito. né? Ah, e o tabletinho que eu uso para colocar lá o tempero? Sim. Muito. O pozinho que dá sabor? Sim. Então tem que tomar muito cuidado. É a velha história, né, gente? É descascar mais, desembalar menos e não tem como a gente fugir disso. Isso aí. A Silene Maria diz, boa tarde, Cláudia e doutora. Às vezes sinto umas fisgadas no meu coração. Devo procurar um cardiologista? Sim. Não sei o que ela tem, mas se está sentindo alguma coisa fora do seu usual, sim. Tem que fazer como a Adriana, que fala, ai, que bom. Graças a Deus eu tive um sintoma, né? Sim, e ir atrás. Veja, dor no peito, cansaço, falta de ar, uma intolerância ao esforço. Então, aquela atividade física que você fazia e que ia bem, que agora está te cansando mais fácil. Um inchaço nas pernas, uma sensação de palpitação, o desmaio, tonturas, todas essas são situações que você deve procurar um atendimento médico, porque pode ser alguma coisa, algum sinal de alerta. Perfeito. Ó, já já a gente vai ensinar o que fazer na presença de um infartado, é isso, doutora? Numa parada cardíaca. Numa parada cardíaca. Já, já. Segura aí, porque a gente volta. Adri, muito obrigada. Obrigada. Desejo saúde, claro, e depois você volta para contar como é que foi o resultado da mapa. Pode Tá deixar. bom? E ó, daqui a pouquinho, o que fazer diante de uma parada cardíaca? Não perca. Mas, doutora Luciana, temos aqui um infartado. Temos alguém que está parado, Parada cardíaca. está irresponsivo. Tá. Por que é tão importante a gente falar sobre isso, Cláudia? Porque você sabia que mais de 80% de todas as paradas cardíacas acontecem fora do hospital? Olha. E muitas vezes são assistidos só por crianças dentro do ambiente domiciliar? E você sabia também que cada minuto que a gente perde, do momento em que uma pessoa teve uma parada cardíaca na sua frente e eu comecei a prestar assistência, 1 minuto, se eu não fizer nada, eu diminuo em 10% a chance dessa pessoa sobreviver. Então, 10 minutos, perdeu a vida. Em 5 minutos, se eu não fiz nada, 50% de chance de óbito ou lesão cerebral irreversível. Então, aquela história de vamos colocar no carro, vamos levar para o hospital, é o tempo que você está perdendo de poder eventualmente salvar uma vida. Por isso que é tão importante a gente saber como atuar nessa situação. Tá. E isso pode ser feito por qualquer um. Isso aqui não é um atendimento médico, isso aqui não é um atendimento de nenhuma pessoa especialista em área de saúde. Então, o que a gente precisa fazer, Cláudia? A primeira coisa é a gente ter certeza que essa pessoa realmente é uma vítima de uma parada cardíaca. Porque às vezes ela está dormindo, né? Aham. Enquanto ela está deitada, eu vou começar a massagem cardíaca, não. Então, a primeira coisa é eu chamar vigorosamente. Então, ter certeza, vou tocar nessa pessoa, vou ver se ela me responde ou não e se ela está respirando ou não. Então, eu vejo, não está respirando, não está respondendo. Nesse momento é importantíssimo a gente pedir por ajuda, porque eu vou conseguir fazer isso aqui por um certo tempo, mas eu preciso de uma ajuda especializada. E para onde que eu vou ligar? Eu vou ligar para 192 ou 193. Então, é fundamental que a gente chame alguém ao nosso redor, porque o que vai acontecer é que todo mundo vai passar em volta e ninguém vai fazer nada, vai todo mundo ficar desesperado. Então, nesse momento, eu aponto para alguém e falo, por favor, você liga para 192 ou 193 e pede por ajuda. E aí, a gente vai começar a manobra de massagem cardíaca, tá? Que isso que é o que a gente precisa aprender aqui. Então, quando a gente faz a massagem cardíaca, primeiro, é importante a gente saber qual é o nosso posicionamento, né? Então, eu vou ter que ficar... Vou abaixar aqui para ver Ótimo, direitinho. vamos fazer juntas. Então, é importante que eu fique com as pernas esticadas e com a base um pouquinho aberta, né? Se eu ficar muito próxima, a chance de eu cair é maior. Então, eu vou ficar com a base um pouquinho mais alargada. E aí, onde é que eu vou fazer a massagem cardíaca? Se a gente colocar aqui uma linha entre os mamilos, esse ossinho aqui, que é chamado externo, o finalzinho dele, tá vendo que aqui já é o abdômen, aqui é o osso externo. Então, se a gente pegar o nosso osso aqui, ó, o finalzinho dele no terço inferior desse osso, do osso todo, é onde eu vou fazer minha massagem cardíaca, tá? E eu vou fazer ele com a palma das mãos. Então, é importante a gente entrelaçar as mãos, esticar os braços. Essa posição é fundamental. Vou posicionar aqui no terço inferior do externo
e vou iniciar minha manobra de compressão torácica. Se eu fizer isso aqui, está sendo eficaz? Não. Eu preciso ir fundo o suficiente para que eu chegue até o coração. Então, quando a gente está fazendo a massagem cardíaca, na verdade, a gente está fazendo o papel do coração que está parado. Nesse momento, eu restauro o fluxo de sangue lá para o cérebro e evito dessa pessoa ter uma lesão irreversível ou mesmo morrer, tá? Então, é fundamental que a gente seja profundo o suficiente e numa velocidade adequada, né? Porque se eu fizer assim, ó, assim, eu não estou fazendo nada. Ou se eu fizer rápido demais, talvez eu não esteja sendo efetivo. Ah, mas quantas vezes por minuto? Se a gente for falar em números, são 100 vezes por minuto. Tem algumas músicas. Tem músicas, né, Tem que música. nos ensinam. Por exemplo, Stay Alive, né? Aham. Então a gente vai seguindo aquela... Stay alive, Stay alive. Exatamente. Então vamos lá. Bee Gees. Bee Gees. Muito bem, Carlinhos. Então, entre os dois mamilos, no terço inferior do externo, estico as mãos. Com a palma da minha mão, que é a parte gordinha, eu vou posicionar a minha mão e aí eu vou fazer a massagem cardíaca Essa música. nessa velocidade. Isso mesmo. Vamos tentar, Cláudia? Vamos lá? Ó, mais isso. Abra um pouquinho a base. Se posiciona na terça inferior. Isso. Aí você vai o peso do seu corpo. Isso. Certo? Certíssimo. É aquilo que a gente precisa saber. É isso que você precisa Pedindo saber. a Deus para nunca precisar E usar. até que momento você vai fazer isso? Até o momento que chegar ajuda. Enquanto não chegar ajuda, o tempo que você parar de fazer, você parou de mandar sangue pro sangue. E a ajuda é 192, 193. Se você estiver num ambiente público, provavelmente ele vai ter o desfibrilador. Então, isso aqui pode chegar a você e você pode ter que usar. Isso aqui, em teoria, deveria existir em shoppings, em cinemas, em todo o ambiente público, academia. E qualquer um pode manusear isso aqui também, né? Como o nome fala, isso aqui é um desfibrilador externo automático. Ele trabalha sozinho. Não sei se a gente consegue demonstrar aqui, mas no momento em que eu ligo, Esse tá ligado? esse vai Tem que ligar. sair de perto. Não, esse ele é só de treinamento. Ah, tá. Esse é só para Mas se treinamento. fosse verdadeiro, tinha que pedir para as Não, ele te pessoas avisa. passarem? Não, ele te avisa o momento que você precisa. Vamos simular um aqui? Vamos simular aqui, ó. Pronto para uso. Então, ele diz que está pronto para uso. Abra a camisa do paciente. Se a camisa tiver Abre a camisa do fechada, paciente. Os eletrodos da embalagem. Você tira aí esses daqui da Encaixe embalagem. o conector dos eletrodos no equipamento. Encaixou ele Coloque aqui. os eletrodos no tórax do Ele diz paciente. exatamente aonde você tem que colocar. Ó. Existe uma figurinha. Peça ajuda. Fique calmo e peça ajuda. Então, eu colei. Afaste-se do paciente. Agora ele vai te avisar. Afaste-se do paciente. Mantenha-se afastado. E aí ele vai identificar se é um ritmo que precisa dar um choque ou não. Ó, ele está analisando. Ele está analisando nesse momento, a gente não faz nada. Tá. E aí quando ele identificou Tratamento indicado. tratamento indicado, se ele indicou, ele vai dar o choque, Do paciente. afasta. Pressione o botão de tratamento. Aí você vai apertar o botão de tratamento e ele vai dar um choque. Tratamento realizado. E ele vai te avisar o... Houver circulação, Ele vai te realize avisar a aqui, ó. NCP no ritmo do pipi. Coloque o dispositivo de Aí ele manda feedback você no tórax voltar. do paciente. Quando ele manda você Realize voltar, a NCP no ritmo do pipi. ó. E a gente volta. Inclusive, ele mostra pra gente qual que é a O velocidade. ritmo. O ritmo do pipi. Pronto, e assim a gente vai até chegar a ajuda. E ele vai guiando. Ele quem vai tá guiando. fazendo socorro, até a chegada do socorro. Eventualmente ele vai recuperar, vai acordar e a gente daí não vai precisar fazer mais nada. Perfeito. Mas o ideal é a gente, se não tivermos um desfibrilador, pelo menos a manobra de massagem cardíaca salva vidas. Agora, olha a importância da gente fazer exames preventivos, ter o check-up anual realizado, cuidar realmente de todos os fatores que podem colocar em risco a nossa saúde cardiovascular, né? Não dá para viver sendo irresponsável, porque quando a gente sabe, a gente tem que, no mínimo, fazer o que a gente acabou de receber como informação, né, Sem doutora? Sem dúvida. Muito obrigada. que agradeço. Doutora Luciana Vidal, Armaganian, Armaganian, que nome
Diferente, bonito, né? É sírio? Armênio. Armênio. E ela também faz parte da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Brasileira de Arritmias Cardíacas. Então, você pode entrar em contato também através da SOBRAC ou da doutora Luciana Vidal para cuidar melhor da sua saúde. E quando a gente pensa em coração, tempo é vida, né? Tem que agir o quanto antes. Muito obrigada e até a próxima. Foi uma alegria te receber, viu? Obrigada.